assento. Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia no livro de Jó. Louvamos a Deus por essa grandiosa oportunidade que nos concede de estarmos em sua presença. Livro de Jó, capítulo 1. Nós estaremos lendo uma pergunta que está no versículo de número 8. Livro de Jó, capítulo 1, a primeira parte do versículo de número 8, que nos diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Observaste tu a meu servo Jó? Nós estamos falando a respeito da oração. E eu louvo a Deus porque Deus já estava falando conosco através da mensagem dos hinos que as nossas irmãs adoraram a Ele. Quando o autor do hino dizia: ore um pouco mais. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Santifica. Mas o autor diz que ore um pouco. Para orar um pouco mais tem que orar. Só pode um pouco mais quem já está orando. Só pode jejuar um pouco mais quem já está jejuando. Mas se porventura eu quero ver que deste recinto não tenha nenhum aqui que não está orando. Então o Espírito Santo já falou contigo, já falou comigo nessa noite. Para eu, para o senhor, para a senhora, para nós orarmos um pouco mais. Um pouco mais. Jejuar um pouco mais. Para nós nos santificarmos, porque a vida do Senhor Jesus está muito cansada. Jesus está às portas. Meus amados, esta semana o mundo foi pego de surpresa com um acontecimento internacional. Mas está tudo aqui. Está tudo aqui. Aquele crente que ora um pouco mais, aquele crente que lê a Bíblia, que está em comunhão com Deus, ele está entendendo tudo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Meu amado, foi promessa de Jesus. Foi Jesus que prometeu, dizia: eu vou voltar, eu virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. O irmão já está preparado? A irmã já está preparada? Jesus está às portas. Jesus está voltando. E essa noite o Espírito Santo de Deus já falou conosco aqui. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Santifica, porque sem santificação, o escritor aos Hebreus diz que ninguém
verá ao Senhor nosso Deus. Meus amados, a biografia de Jó, ou essa história de Jó, ela é bem conhecida de todos os crentes. Mas eu fiquei meditando em meu coração a respeito, e nós falamos aqui na semana próxima passada, sobre um crente que tinha um hábito. Quem se lembra do hábito daquele crente? O hábito de? Como é o nome dele? Como que é? Cornélio, né? Atos dos Apóstolos, capítulo número 10. Cornélio era um crente que tinha o hábito de orar. E eu fiquei pensando em minha Bíblia, e o Espírito Santo Deus me fez lembrar do nosso irmão Jó. Quem era Jó? Quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 1 do livro de Jó, e recentemente, se eu não me engano, foi o Monru que veio e falou sobre Jó. Foi isso? Não? Foi não, né? O Rodinei falou sobre Jó aqui, no encontro aqui dos valores, né? O Rodinei falou rapidamente sobre Jó, e como ele falou, não vou precisar repetir aqui, só vamos frisar algumas coisas que o irmão Rodinei falou aqui, e que o escritor do livro de Jó, ele disse que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, e este era homem sincero. E o irmão Rodinei, ele frisou aqui que ele era homem. Era homem. Se a Bíblia colocou que ele era homem sincero, porque a Bíblia fez questão de frisar que Jó era homem. E os valores estão entendendo muito bem o que nós estamos dizendo, porque um dia, lá no retiro espiritual, o Senhor Deus falou conosco a respeito desse assunto. Se eu não me engano, foi com o Rodinei mesmo. Foi com o Rodinei. Mas nós não vamos repetir aqui, mas a Bíblia diz que Jó era um homem sincero. Ele tinha aqui algumas qualidades. Era um homem sincero. O Jó não tinha duas caras. O Jó não tinha duas palavras. Não. O que o Jó, na terra do pastor Cícero, diz assim: o que fala sentado tem que segurar em pé, sustentar em pé. Jó era assim: o que ele falava sentado, ele sustentava em pé. O que ele falava em pé, sustentava sentado. Jó era o homem sincero. Jesus nos ensinando lá no Sermão do Monte, disse que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Meus amados, foram palavras do Senhor Jesus Cristo. Portanto, crente que ora um pouco mais, crente que jejua um pouco mais, crente que santifica, crente que está aguardando a volta de Jesus, tem que ser sincero. Não pode ter duas palavras. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Porque foi Jesus quem disse. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O crente não pode ter uma história aqui e lá fora ter outra história. Não pode ter uma história com o seu dirigente e lá fora outra história, não. Não pode ter uma história com a líder do departamento e com as outras irmãs ter outra história. Não, não pode, não. Tem que ser sincero. Sim, sim e não, não. Se é sim, é sim. E se é não, é não. Porque se passa disso, está dando margem para o inimigo trabalhar na sua vida. E se Jesus vier nesse momento, vai ficar. Vai ficar. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está nos olhando. Jó era um homem sincero. A Bíblia diz que Jó era um homem reto. Jó não andava por dois caminhos. Não. Por que o Espírito Santo está falando isso? Jó não andava por dois caminhos. Jó não andava por dois caminhos. Era reto. Tinha convicção daquilo que queria. Salmista, no Salmo de número 101, versículo número 6, diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda
por um caminho reto, este me servirá. Dá para servir? Só serve quem anda por caminho reto. Não é isso que eu vou falar? Só serve quem anda por um caminho reto. Mas Jó, era esse homem. A Bíblia diz que Jó era um homem que temia ao Senhor nosso Deus. Era temente a Deus. Meus amados, é que eu preciso entrar no assunto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas sabe que hoje, amados, infelizmente, nós temos até alguns que se dizem crentes, mas não temem a Deus. Eu vou repetir. Tem alguns que estão dentro dos templos, se dizem crentes, mas não temem ao Senhor nosso Deus. Não tem temor a Deus. Por quê? Não andam com a verdade, não andam com sinceridade, não andam com retidão. E como é que pode temer a Deus com uma vida dessa? Todo atrapalhado. A palavra dele não é sim, sim, não, não. Tem uma palavra com um aqui, com o outro lá fora é outro, e com o outro lá é outro. Não é temente a Deus. Mas a Bíblia diz que Jó não. Jó era um homem temente ao Senhor nosso Deus. Tinha o temor de Deus na vida dele. A Bíblia nos diz aqui que Jó, ele se desviava do mal. Jó se desviava do mal. A Bíblia diz que aquele que é pessoa prudente diz que ele se desvia do mal. Jó era essa pessoa que se desviava do mal. E tem alguns irmãos, eu vou dizer que o Espírito Santo está mandando dizer, e pode ver, são sempre os mesmos, estão sempre envolvidos em alguma coisa. A sua congregação é assim, porque aqui na sede é assim também. São sempre as mesmas pessoas que estão envolvidas com fuxico, com fofoca, com confusão. São sempre os mesmos, irmãos. E pode ver, companheiro, são aqueles que não frequentam escola bíblica dominical. Não vem escola bíblica dominical. E não estão aqui também não, viu? Porque também não vem no culto de ensino, não. No culto de terça-feira na congregação ele também não vai. Não vai. É domingueiro. E quando vem, só vem para entrar em confusão. Ou será que não é assim? Não é assim. Estão sempre envolvidos em confusão, em donação, em intriga, em briga com um, fuxiga com o outro. Mas Jó, quando Jó viu o mal, a Bíblia diz que o avisado vê o mal e passa de largo. Ou avisado vê o mal e passa de largo. Jó era esse, irmão. Jó era esse que quando ele via o mal, diz que ele se desviava do mal. Paulo diz que aquele que pega o cão pela orelha, que em questão alheia, é como alguém que pega o cão pela orelha, não é isso? Não é? E tem alguns que são assim, irmão, estão sempre entrando na vida do outro, na vida do outro, na vida do outro. E tem um tal do WhatsApp aí, irmão. Sangue de Jesus que foi. Meu querido irmão, minha irmã, aprenda com Jó, ou aprendamos com Jó. Jó, ele se desviava do mal. Quando você abrir o seu celular e ver ali no seu WhatsApp o mal, desvie-se dele em nome do Senhor Jesus. Lembre-se de Jó. Quando abrir o teu WhatsApp aí, é assim que fala? É assim que diz, né? Quando abrir o negócio aí, o WhatsApp aí, vê que tem um mal ali, lembre-se de Jó, clama o sangue de Jesus. E eu não sei se deleta, apaga, eu não sei como é que fala o negócio aí. Deleta esse negócio aí, porque faça qual Jó, desvie-se do mal. Como temos falamos aqui, que Jó, irmãos, ele tinha uma grande empresa de transporte daquela época. Não é isso? A Bíblia diz que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas.
Hoje dizem que provavelmente ele era um grande fornecedor de lã, né? Vendia lã para fazer os casados para as irmãs aí, né? É isso? Lã, 7.000 ovelhas, mas a ovelha não dá só lã, a ovelha dá carne também, não é verdade? Ele tinha o leite também, né? Lã, o Jonas, ele tinha aqui 3.000 camelos. Tinha uma empresa de transportes, não é isso, meu amigo? Uma empresa de transporte, porque naquele tempo todo o transporte era feito no lombo dos animais. A Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de bois, portanto ele tinha 1.000 bois. E para que serve o boi? Ou a junta de boi? Para arar a terra. É para arar a terra. Quando Elias foi encontrar Eliseu estava com a junta de boi, estava lá, arando a terra. Então Jó, ele tinha também ali uma empresa para o cultivo. O nosso irmão Jó, mas a vez que tinha 500 jumentas, que também era para transporte, né, irmão? Também era para transporte. Mas Jó, a Bíblia diz que ele tinha muitíssima gente ao seu serviço. Jó tinha muitos funcionários, e eu quero crer que muitas funcionárias também. A Bíblia diz aqui que de maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. Bom, Rudinei falou-nos aqui rapidamente, e está registrado lá no livro de Jó, no capítulo de número 29. Nós não vamos ver porque não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz que quando Jó chegava na praça, os jovens desapareciam, saíam. Os idosos se colocavam de pé quando Jó aparecia na praça. E os príncipes colocavam a mão na boca, se calavam diante de Jó. Jó, ele era muito respeitado. Eu fiquei pensando, irmãos, o que é que dizem de você? Meu Deus! Como que o senhor, a senhora é conhecida lá no meio da família? Porque começa em casa, né? No meio dos seus parentes. Quando a família se reúne, nós estamos chegando aqui perto do Natal, né? Normalmente as famílias se reúnem. Qual é o seu testemunho no meio da sua parentela? Dá testemunho de crente? Ou é daqueles que só é crente aqui na igreja? Lá no trabalho, e está chegando o final do ano e vê um tal do amigo secreto, qual é o teu comportamento lá no trabalho? Que dizem a teu respeito lá na escola, na faculdade? E aqui, no nosso convívio, na irmandade aqui, entre os irmãos, qual é o teu conceito? Como é que lhe conhecem? A Bíblia diz que os jovens se retiravam quando Jó chegava. Tal era o respeito que tinha. Os idosos se colocavam de pé. E os príncipes colocavam a mão na boca, se calavam. Se calavam. A Bíblia diz que quando Jó falava, todo mundo ouvia e concordava. Tal era o testemunho de Jó. A Bíblia diz que esse homem era o maior que todos os homens do Oriente. Mas a palavra do Senhor Deus diz que esse homem, quem deu testemunho dele foi o próprio Deus. Foi o Senhor nosso Deus, quem chegou para Satanás e disse: viste tu o meu servo Jó? Qual é o testemunho que o teu pastor dá de ti? Qual o testemunho que a tua esposa dá de ti? Qual o testemunho que o teu esposo dá para si? Qual o testemunho que os seus filhos dão de ti? Qual o testemunho que o teu patrão dá de ti? Ou qual o testemunho que os teus funcionários dão de ti?
Deus perguntou para Satanás: você observou o meu servo Jó? Algumas traduções dizem: viste o meu servo Jó. Eu gosto dessa tradução que diz observar. Observar é olhar. As irmãs são muito observadoras, não é verdade? Olha, já tem aquele olho clínico, já sabe qual é a cor do sapato, a cor da bolsa da irmã, não é assim, irmã? Saber se está combinando ou não, saber se a irmã está um pouquinho mais gorda ou não. É o olho, isso chama-se observar. O homem não, o homem só olha. O homem olha, normalmente não é um bom observador, mas tem alguns que são bons observadores por aí também. Observar quer dizer, analisaste o meu servo Jó? Você viu qual é a conduta do meu servo Jó? Observaste, fizeste uma análise, fizeste um levantamento da vida do meu servo Jó? Alguém pode analisar a sua vida? Alguém pode observar a sua vida? Ou só aqui na igreja? Alguém pode entrar no seu Facebook para observar a sua vida? Não tem glória não, irmão? Seu Facebook não é crente não? Aleluia! Fazer revisão? Observaste tu o meu servo Jó? Oh Deus, aleluia! Interessante, irmãos, que Jó, embora fosse um homem muito rico, irmão de Deus, embora fosse o maior homem do Oriente, o Senhor Deus aqui deu uma característica para ele: Jó era servo. Aleluia! Jó, embora fosse muito rico, tivesse muitos bens, tinha muitos servos e muitas servas, tinha muitíssima gente. A Bíblia diz que ele era o maior homem do Oriente, mas para Deus ele era servo. Porque tem alguns que não querem ser mais servo. Aliás, tem algumas igrejas pregando por aí que você tem que determinar e Deus tem que fazer. Você tem que determinar, porque Deus é obrigado a te abençoar. Deus é obrigado a te dar bens. Deus é o não. Deus é o Senhor. A Bíblia diz: observaste tu a meu servo Jó. Embora fosse um homem grande, poderoso, ele era servo do Deus Altíssimo. Eu preciso para frente. Mas Jó tinha uma outra característica aqui que me chama a atenção. A Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada. Eu vi pouco aleluia, viu, Michele? Aqui de trás eu vi bem pouquinho aleluia. A minha Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada. Sabe para fazer o que, irmão? Ora um pouco mais. Jó se levantava de madrugada para orar um pouco mais. A Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para oferecer holocausto, sacrifício ao Senhor Deus. Jó era um intercessor, intercedia por seus filhos, intercedia por sua família. Já que nós estamos falando de oração, né? Jó tinha, versículo de número 5 termina dizendo assim: eu estou no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 5 termina dizendo assim: assim o fazia Jó continuamente. Jó tinha um hábito, Jó tinha uma rotina,
Jó tinha um costume: se levantar de madrugada para orar um pouco mais, para interceder pelos seus filhos, para interceder por suas filhas. Mas, irmão Samuel, minha vida é muito corrida. Aprenda com Jó, irmão. Jó era um homem de negócios, pastor Moramais. Talvez durante o dia Jó tinha muitos negócios, não dava para orar durante o dia. Sabe o que ele fazia, irmão? Levantava na madrugada. Está faltando tempo, companheiro, durante o dia para o trabalho? Levanta na madrugada. Aprenda com Jó. E não era de vez em quando não, irmão, era continuamente. Jó tinha um hábito, Jó tinha uma rotina, Jó tinha um costume. Na madrugada ele ia adorar a Deus. Na madrugada Jó ia buscar a presença de Deus. Na madrugada Jó ia oferecer adoração a Deus. Na madrugada Jó ia interceder pelos céus. Jó, a Bíblia diz, assim o fazia Jó continuamente. Continuamente Jó se levantava na madrugada para interceder pela sua família. Se por acaso meus filhos fizeram banquete, fizeram uma festa, se por um acaso eles pecaram contra Deus, eu já vou interceder por eles. Irmãos, o Espírito Santo de Deus conhece a cada um. O Espírito Santo de Deus conhece a cada um aqui. Tem alguém aqui, eu vou dizer, mas irmã, eu não sei quem é. O Espírito Santo de Deus sabe quem é. Que está dizendo, não vou orar mais pela minha filha, por ela não tem mais jeito, eu não sei quem é. O Espírito Santo te conhece. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está te dizendo, levante na madrugada e interceda por ela. Aprenda com Jó. Ore um pouco mais, foi a mensagem do hino. E jejue por ela também, viu? Lembre-se, a tua filha é a herança do Senhor. Foi uma dádiva que Deus lhe deu. O inimigo enganou, ela está lá e ela não desistiu da sua filha, mas hoje o Espírito Santo está falando com a senhora. É para interceder por ela. Aprenda com Jó hoje. Levanta na madrugada e vai orar por ela, porque Deus tem um projeto naquela vida. Deus ama. Jesus morreu por aquela vida também. A irmã desistiu da sua filha, mas Jesus não desistiu dela. O Espírito Santo de Deus sabe com quem está falando nessa noite. Jó tinha esse costume, irmãos, de orar. Jó tinha esse hábito de levantar na madrugada para adorar ao Senhor Deus. Jó era o crente que tinha o hábito de orar. E que horas vai orar, irmão? Na madrugada. Todos nós conhecemos, né, a história de Jó. Quando o Senhor Deus fala para Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Aí Satanás diz, mas também, o Senhor deu tudo para ele. Ele é rico, tem uma família, tem saúde, o Senhor deu tudo para ele. Tira os bens dele, para ver se ele não vai blasfemar. E o seu Deus permitiu que Jó passasse pela prova. Escute, meu irmão, a senhora, minha irmã, que está passando pela prova, que está passando pelo vale. Crente que tem hábito de orar também passa por prova. Crente que tem o hábito de levantar na madrugada também passa pelo vale. Também passa pela aflição. E vou dizer mais, pela permissão do Senhor nosso Deus. Deus está permitindo esse vale na sua vida. Deus está permitindo essa prova na sua vida. Jesus disse, no mundo tereis
aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que a prova da vossa fé, que é mais valiosa, tem mais valor do que o ouro que passou pelo fogo. Essa prova que a irmã está passando, esse vale está passando, é por permissão do Senhor nosso Deus. Jó tinha o hábito de orar. Continuamente Jó se levantava na madrugada para buscar o seu Deus, mas nem por isso deixou de passar pela prova. Passa pela prova, passa pelo vale. E quando o inimigo pensava que Jó ia blasfemar contra Deus, a Bíblia diz que Jó, ele rasgou suas vestes, ele se cobriu de cinza, colocou a boca no pó e disse: o seu Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou pela condição que estava. Jó perdeu tudo. Nós já conhecemos essa história. Jó perdeu todos os seus bens. Perdeu a empresa de transporte, perdeu a indústria de lã, perdeu ali os bois que faziam arado, perdeu os servos, perdeu as servas. Jó perdeu tudo, só não perdeu a sua confiança no Senhor. Não perdeu a sua esperança no Senhor nosso Deus. Não perdeu a sua fé no Senhor nosso Deus. Jó dizia: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Meu querido irmão e irmã, crente que ora também passa pelo vale. Crente que ora também passa pela prova. A hora me manda parar. Mas todos nós conhecemos o final da história de Jó. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo de número 42, do livro de Jó, o versículo de número 10. E aí está um detalhe interessantíssimo. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele virou o cativeiro de Jó. Um dia Deus mudou a história de Jó. A Bíblia diz que Deus deu a Jó tudo o que ele possuía, porém em dobro. É isso, irmão? Tudo que Jó possuía, o Senhor Deus deu a ele em dobro. Se eram 1000 camelos, tinham 2000. Se eram 500 juntas de boi, passaram a ser 1000. Se eram 500 jumentas, passaram a ser 500 jumentas. Tudo o seu Deus deu para Jó em dobro. A Bíblia diz que um dia Deus mudou, Deus virou o cativeiro de Jó. Meu querido irmão e irmã, essa luta, essa prova tem um dia determinado para acabar. Esse vale, ele vai terminar na sua vida. Essa prova vai terminar na sua vida. Mas nós temos que aprender com Jó. A Bíblia diz, está com a Bíblia aberta aí? Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Tudo aquilo que Jó perdeu, o Senhor Deus lhe restituiu, porém dobrado. Mas quando foi o dia que Deus mudou o cativeiro de Jó, irmão? Quando ele orava. Está aí o segredo da vida. Sabe que quem sabe Deus não mudou a tua história? Quem sabe Deus ainda não virou o teu cativeiro? Ore um pouco mais. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E que amigos eram aqueles de Jó?
aqueles amigos eu estou distanciando. Mas tem que orar por eles. Jesus mandou orar. Jesus mandou orar. Talvez a minha bênção não chegou porque talvez eu não estou orando por esses meus amigos. Talvez Deus ainda não virou o teu cativeiro porque não estás orando pelos teus amigos. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus já estava falando conosco. Quando as irmãs aqui começaram a orar, ore um pouco mais, jejum um pouco mais. Mas não é para aqueles amigos mesmo, aqueles amigos que falaram para Jó: Jó, você está nessa condição porventura, eu acho que você está em pecado contra Deus, Jó. Jó, você errou, você pecou, confessa o teu pecado, Jó. A esposa diz assim: olha, abandona esse Deus e morre. Sabe o que Jó fez, irmão? Ore um pouco mais. Jó ia na madrugada. Aleluia. Tem um corinho que diz: a vitória dessa igreja é a oração. Mas a vitória dessa igreja é a oração. E a vitória dessa igreja é a oração. Quem está na frente não tem cuidado não. Desperta agora do que dorme, meu irmão. Vamos orar a mocidade dessa igreja, para que Jesus ao nosso lado sempre esteja. Cristo vem breve para buscar a sua igreja, e quem não mora já está fora da peleja. 1900 e bolinha. Oração, meu irmão. Oração, meu jovem. Oração, minha irmã. Oração, companheiro, é o segredo da nossa vitória. Jó foi o maior homem do Oriente, mas levantava de madrugada para orar continuamente. Jó perdeu tudo, não blasfemou, não murmurou, continuou orando. E a Bíblia diz que quando ele orou pelos seus amigos, o seu Deus mudou, virou o cativeiro de Jó. Quer sair com a tua bênção? Aprenda com Jó. Ore o povo. Vamos tocar em pé. Eu quero que nós diáconos para que venham aqui à frente. Nós estaremos orando. Após esta oração, as nossas irmãs da região 1B. É isso mesmo? É isso? As nossas irmãs da região 1B, que como diz a irmã Sônia, estão